Neurônios em ação, todos os dias, algo para se pensar. Não se esqueça de se inscrever. Antártida, os segredos do continente proibido. Episódio 5. Criaturas que parecem alienígenas. Há um lugar na Terra onde a evolução parece ter seguido regras completamente diferentes. Um oceano coberto por gelo durante milhões de anos. Um ambiente onde a temperatura permanece abaixo de zero. E onde a vida precisou reinventar praticamente tudo para sobreviver. Durante muito tempo, acreditou-se que essas águas congeladas eram praticamente desertas. Hoje, sabemos exatamente o contrário. O Oceano Antártico abriga milhares de espécies extremamente especializadas, muitas delas encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Criaturas tão incomuns que parecem ter saído da ficção científica, mas cada uma delas é absolutamente real. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em um dos ambientes mais extremos da Terra, para conhecer animais que desafiam nossa compreensão sobre a própria evolução. À medida que deixamos a superfície para trás, a luz desaparece lentamente. A pressão aumenta. O silêncio domina completamente o ambiente. Nas profundezas do Oceano Antártico, existe um predador que durante décadas permaneceu envolto em mistério. A lula colossal. O invertebrado mais pesado já registrado pela ciência. Por muitos anos, ela foi conhecida apenas através de fragmentos encontrados no estômago de baleias cachalote. Pouquíssimos cientistas tiveram a oportunidade de observar um exemplar vivo em seu habitat natural. Isso transformou a espécie em uma verdadeira lenda da biologia marinha. Ao contrário da imagem criada por filmes e histórias de monstros marinhos, a lula colossal não desperdiça energia perseguindo suas presas. Ela espera. Permanece praticamente imóvel na escuridão, flutuando lentamente enquanto observa tudo ao seu redor. Quando chega o momento certo, seus tentáculos entram em ação. Diferentemente das lulas comuns, eles possuem ganchos giratórios extremamente resistentes. Esses ganchos funcionam como âncoras, prendendo a presa quase instantaneamente. Mas talvez a característica mais impressionante dessa espécie sejam seus olhos. Os maiores já registrados em qualquer animal conhecido. Cada olho pode alcançar quase 30 centímetros de diâmetro. Um tamanho que não serve para enxergar melhor. Serve para perceber pequenas alterações na bioluminescência produzida por outros organismos. Nas profundezas, um simples brilho pode denunciar a aproximação de uma baleia cachalote muito antes que ela seja visível. Curiosamente, um animal com quase meia tonelada de peso possui um metabolismo incrivelmente lento. Estudos indicam que sua necessidade diária de alimento é muito menor do que se imaginava. Uma única grande captura pode sustentá-la durante meses. Essa é uma estratégia perfeita para um ambiente onde alimento nem sempre está disponível. Enquanto a lula domina as águas abertas, outro grupo de criaturas ocupa silenciosamente o fundo do oceano. Ali, encontramos organismos que parecem ter sido projetados por um artista de ficção científica. É nesse cenário que surge nosso próximo personagem, o anfípode conhecido como Cavaleiro Vermelho. Enquanto a lula colossal domina a imensidão escura das águas abertas, o fundo do oceano revela criaturas igualmente impressionantes. Sobre esponjas gigantes, corais de águas frias e formações rochosas cobertas por sedimentos, vive um pequeno animal que parece vestir uma armadura medieval. Seu nome científico é Epimeria rubrieques, mas basta observá-lo por alguns segundos para entender por que os pesquisadores o apelidaram de Cavaleiro Vermelho. Seu corpo é protegido por placas rígidas. Longos espinhos percorrem praticamente toda a região dorsal. Cada detalhe parece cuidadosamente moldado para impedir que predadores consigam engoli-lo. Vista de perto, sua estrutura lembra mais um veículo blindado do que um simples crustáceo. A coloração também chama a atenção. Sob a iluminação dos submarinos científicos, ela apresenta um vermelho intenso.
Entretanto, nas profundezas da Antártida, essa mesma cor desaparece completamente. A água absorve rapidamente a luz vermelha. Para qualquer predador, o animal praticamente se transforma em uma sombra invisível. É uma camuflagem perfeita, construída pela própria física da luz. Mas existe uma criatura ainda mais impressionante escondida entre os sedimentos do fundo marinho. Uma criatura que costuma provocar espanto até mesmo entre biólogos acostumados com animais incomuns. À primeira vista, ela parece apenas um grande verme coberto por escamas. Mas basta sentir-se ameaçada para revelar uma das estruturas de alimentação mais impressionantes de todo o Oceano Antártico. Estamos falando da Euagisca gigantea. Seu corpo achatado é protegido por placas sobrepostas que funcionam como uma verdadeira armadura. Ao longo das laterais surgem fileiras de cerdas douradas que brilham sob a iluminação artificial dos veículos de pesquisa. Esse contraste cria uma aparência quase metálica, como se o animal fosse construído por engenharia e não pela evolução. Entretanto, sua característica mais impressionante permanece escondida. Quando detecta alimento ou uma possível presa, a parte frontal do corpo sofre uma transformação repentina. Uma enorme probóscide muscular é projetada para fora. Em sua extremidade aparecem mandíbulas negras, rígidas e extremamente afiadas. O contraste entre o corpo aparentemente lento e essa estrutura de ataque é tão inesperado que muitos pesquisadores compararam sua aparência às criaturas retratadas na ficção científica. Apesar da aparência ameaçadora, trata-se apenas de mais um exemplo da criatividade da evolução. Em um ambiente onde desperdiçar energia pode significar a morte, capturar rapidamente a presa aumenta enormemente as chances de sobrevivência. A natureza encontrou sua própria solução. Sem pressa, sem desperdício, apenas eficiência absoluta. Mas talvez nenhuma adaptação seja tão extraordinária quanto aquela encontrada no próximo animal. Imagine um peixe capaz de viver sem hemoglobina, sem glóbulos vermelhos, com sangue praticamente transparente. Durante muito tempo, isso pareceu biologicamente impossível. Na Antártida, tornou-se realidade. É hora de conhecer o incrível peixe-gelo antártico. Em praticamente todos os vertebrados da Terra, o sangue possui uma função essencial: transportar oxigênio utilizando uma proteína conhecida como hemoglobina. É ela que dá ao sangue sua característica coloração vermelha. Sem esse mecanismo, a maioria dos animais simplesmente não sobreviveria. Mas há milhões de anos, um acontecimento extraordinário mudou completamente a história de uma linhagem de peixes da Antártida. Uma mutação eliminou os genes responsáveis pela produção da hemoglobina. Em qualquer outro oceano, isso teria significado a extinção imediata da espécie. Aqui, porém, o ambiente oferecia uma oportunidade única. As águas extremamente frias armazenam muito mais oxigênio dissolvido do que os mares tropicais. A natureza aproveitou essa vantagem. Em vez de corrigir o erro, transformou-o em uma nova estratégia evolutiva. Assim surgiu o Chainocéfalos aceratus, conhecido como peixe-gelo. Seu sangue é praticamente transparente. Não existem glóbulos vermelhos circulando pelo corpo. Mesmo assim, ele respira normalmente. Para compensar essa aparente desvantagem, seu organismo passou por mudanças impressionantes. O coração tornou-se muito maior do que o de outros peixes do mesmo tamanho. Os vasos sanguíneos aumentaram de diâmetro. A pele tornou-se extremamente fina e rica em capilares. Boa parte do oxigênio é absorvida diretamente através dela. Cada detalhe de sua anatomia trabalha para compensar a ausência da hemoglobina. Seu esqueleto também é surpreendentemente leve. Em vez de gastar energia para permanecer na coluna d'água, seu corpo utiliza grandes reservas de gordura para manter uma flutuabilidade quase perfeita. Tudo foi otimizado para economizar energia. Em um ambiente onde cada caloria faz diferença, eficiência significa sobrevivência. À primeira vista, parece uma aranha, mas na realidade pertence a um grupo completamente diferente. Estamos diante da gigantesca Colossendeis megalonyx. Sua aparência causa estranheza imediatamente.
O corpo central é pequeno, quase insignificante. Toda a atenção se volta para as pernas, longas, finas, articuladas. Alguns indivíduos ultrapassam meio metro de envergadura. Nas maiores populações já registradas, podem chegar próximos de 70 centímetros. Mas o que realmente impressiona não é seu tamanho, é aquilo que existe dentro dessas pernas. Como o corpo central foi reduzido ao longo da evolução, parte do sistema digestivo e dos órgãos reprodutores passou a ocupar o interior dos próprios membros. Enquanto caminha lentamente sobre o fundo marinho, alimento e fluidos corporais circulam através dessas estruturas. É um plano corporal que praticamente não encontra paralelo entre os animais terrestres. A respiração também desafia tudo aquilo que normalmente esperamos de um artrópode. Não existem pulmões, nem brânquias. O oxigênio atravessa diretamente sua cutícula. Cada centímetro do corpo participa das trocas gasosas com a água gelada ao redor. Mais uma vez, o frio extremo tornou possível aquilo que pareceria impossível em qualquer outro oceano. Durante mais de um século, outro detalhe permaneceu envolto em mistério. Como exatamente essa espécie se reproduzia? A resposta só começou a surgir recentemente, graças a mergulhos científicos realizados nas águas de McMurdo. Os pesquisadores observaram um comportamento que ninguém esperava. Depois da fecundação, os ovos não permanecem presos ao macho, como acontece com a maioria das aranhas do mar. Em vez disso, são cuidadosamente fixados sobre as rochas do fundo marinho. Pouco tempo depois, algas microscópicas passam a recobrir essa massa gelatinosa. Os ovos desaparecem completamente na paisagem. Uma forma elegante de proteção construída pela própria natureza. Mas existe um último habitante dessas águas geladas que leva a respiração por difusão a um nível ainda mais extraordinário. Um animal capaz de ultrapassar 1 metro de comprimento. Flexível, silencioso e considerado um dos grandes recicladores naturais do fundo oceânico. O próximo encontro será com um misterioso Barborlasia corrugatus. Entre as rochas, sedimentos e carcaças que repousam no fundo do Oceano Antártico, vive um dos predadores mais discretos e eficientes desse ecossistema. À primeira vista, ele parece apenas um longo verme deslizando lentamente sobre o fundo marinho. Mas essa aparência simples esconde um organismo extremamente especializado. Seu nome científico é Barborlasia corrugatus. Seu corpo pode ultrapassar 1 metro de comprimento. Não possui patas. Não possui esqueleto. Não apresenta qualquer tipo de segmentação visível. Toda a sua estrutura funciona como um enorme conjunto de músculos altamente flexíveis. Isso permite que atravesse pequenas fendas entre as rochas e explore praticamente qualquer ambiente do fundo oceânico. Assim como a aranha do mar, esse animal não possui pulmões nem brânquias. Toda sua respiração ocorre diretamente através da pele. Quando a concentração de oxigênio na água diminui, acontece algo surpreendente. Seu corpo começa a se achatar lentamente. Essa transformação aumenta enormemente a área de contato com a água, facilitando a absorção do oxigênio disponível. É como se o próprio corpo se redesenhasse para continuar respirando. Sua principal arma permanece escondida. No interior do organismo, encontra-se uma longa probóscide de retrátil. Quando uma presa se aproxima, essa estrutura é lançada rapidamente para capturá-la. Pequenos moluscos, estrelas do mar, esponjas e até restos de grandes animais fazem parte de sua alimentação. Nada é desperdiçado. No ambiente extremo da Antártida, reciclar matéria orgânica é fundamental para manter todo o ecossistema funcionando. À medida que conhecemos essas espécies, uma pergunta inevitavelmente surge. Por que os animais da Antártida parecem tão diferentes do restante da vida marinha? A resposta começa há cerca de 35 milhões de anos. Quando a Antártida tornou-se completamente isolada pelas correntes oceânicas, iniciou-se um dos maiores experimentos evolutivos naturais da história do planeta. Enquanto outras regiões enfrentavam mudanças constantes, o Oceano Polar permaneceu estável durante milhões de anos. O frio intenso, a enorme disponibilidade de oxigênio, a alta pressão das profundezas e a escassez de alimento
moldaram organismos capazes de sobreviver onde poucos conseguiriam existir. Foi nesse ambiente que surgiram gigantes entre os invertebrados. Peixes sem sangue vermelho, aranhas com órgãos espalhados pelas pernas, vermes blindados, crustáceos semelhantes a cavaleiros medievais e lulas equipadas com os maiores olhos do reino animal. Não são criaturas de outro planeta. São o resultado de milhões de anos de evolução seguindo regras completamente diferentes. Entretanto, essa estabilidade começa a mudar. O aumento da temperatura dos oceanos reduz lentamente a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Para muitas dessas espécies altamente especializadas, pequenas alterações ambientais podem representar desafios enormes. Animais que levaram milhões de anos para evoluir talvez não consigam acompanhar mudanças ocorrendo em poucas décadas. Nos últimos anos, novas expedições científicas revelaram ecossistemas escondidos sob plataformas de gelo com quase 1 quilômetro de espessura. Também registraram pela primeira vez na história imagens da lula colossal viva em seu habitat natural. Cada descoberta amplia nossa compreensão sobre esse mundo quase desconhecido, mas também mostra quanto ainda permanece oculto sob o gelo da Antártida. Talvez o aspecto mais fascinante dessas criaturas não seja sua aparência, nem seu tamanho, nem suas adaptações extraordinárias. O mais impressionante é perceber que todas elas realmente existem. Enquanto grande parte da humanidade vive sem imaginar sua presença, esses animais continuam desempenhando seus papéis silenciosamente nas profundezas geladas do planeta. A natureza não precisa inventar monstros. Ela já criou algo muito mais extraordinário. E talvez esse seja o maior lembrete deixado pela Antártida. Quanto mais exploramos nosso próprio planeta, mais descobrimos que ele ainda é capaz de nos surpreender. Eu sou Alex, e este foi mais um episódio do Neurônios em Ação. Se você gostou deste documentário, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também é fascinado pelos mistérios da ciência. Porque ainda existem muitos segredos escondidos sob o gelo, e nós vamos continuar explorando cada um deles. Até o próximo episódio. Minissérie Antártida, 10 episódios, não perca. Neurônios em Ação, todos os dias. Algo para se pensar. Não se esqueça de se inscrever. Obrigado por assistir.